Meu nome é Mônica Angelim, sou médica do trabalho, médica sanitarista, e vamos trazer uma complementação da aula 1 sobre o tema reconhecendo o usuário trabalhador com hanseníase e o que podemos fazer diante disso. Nossos objetivos nesse momento é que nós demos mais ênfase à ideia do cuidado integral à saúde do usuário trabalhador, na atenção primária, partindo sempre do reconhecimento desse usuário trabalhador, se perguntando onde encontrá-lo e como fazer essa interação entre clínica, vigilância em saúde do trabalhador, vigilância à saúde, de maneira que a gente possa integrar esse cuidado, o cuidado individual e o cuidado coletivo. Um ponto de partida importante é um dado epidemiológico do Boletim Epidemiológico sobre hanseníase de janeiro de 2022, que mostra um incremento de 40,8% de casos diagnosticados, casos novos diagnosticados, já com um quadro de incapacidade grau 2. Então, há um grau de incapacidade física grau 2, com o incremento dessa ordem, o que significou uma mudança no parâmetro de endemicidade da hanseníase na situação do Brasil agora, tornando, portanto, um indicador de diagnóstico tardio. O usuário trabalhador é todo aquele acima de 18 anos, portanto, em idade, a população em idade de trabalho, que pode estar em relações informais, precárias, desempregado, empregado, em atividade de maior risco à saúde ou não, submetido a formas nocivas, maior ou menor, até discriminatórias e extremamente graves, como propriamente o trabalho infantil, que bastante presente no nosso contexto, que está dentro dessa categoria usuário trabalhador. Muitos elementos nos levam a crer que o encontro clínico tem grande potencialidade. E nesse diagrama, é possível a gente tentar reunir ideias, propostas, elementos que nos façam ver a interação entre o trabalho da territorialização, colocando um olhar ampliado sobre demandas da população adscrita, de maneira integrada a uma abordagem de uma clínica ampliada, que também vai tentar ampliar ao máximo a percepção sobre a demanda, reconhecendo aí o usuário trabalhador. Vários pontos de encontro poderão gerar essa aproximação entre o usuário trabalhador e a clínica. Algumas tecnologias de saúde já são usadas no cotidiano da atenção primária à saúde, na estratégia de saúde da família, que vão nessa direção, na clínica e vigilância. Dentro da unidade, a gente, desde o cadastramento até a reunião de equipe, o usuário trabalhador precisa ser lembrado ou visto como um usuário trabalhador, como alguém que vive do seu trabalho. Também no âmbito do território, todas as atividades vão requerer uma aproximação mais contundente nessa direção, que vai nos mostrar sobre como vive, como trabalha, como se relaciona, o que produz, e que isso vai nos abrir possibilidades diagnósticas e possibilidades de ações, tanto no âmbito da educação para a saúde, da promoção à saúde, no rastreio e prevenção de doença, portanto, diagnóstico precoce, a necessidade de construção de confiança. E no caso da hanseníase, sejam os exames de contato, os exames da coletividade, vão requerer produção de confiança e uma construção longitudinal dessa interação com o território. A hanseníase, como sabemos, ela está imersa em dimensões sociocultural, em aspectos da rede social, no contexto familiar, as expressões culturais e religiosas, qual o sentido dado a essa condição de saúde por aquela família, aquela pessoa que está vivendo essa condição, os significados produzidos a partir daí, que práticas são operadas a partir desse diagnóstico, desse entendimento sobre a hanseníase. Portanto, a gente está vendo aí um movimento da clínica em direção à vigilância. Do âmbito da clínica para a vigilância, é a ação central da hanseníase do ponto de vista epidemiológico. A partir do caso índice, a busca dos contatos intradomiciliares, sendo qualquer pessoa que resida ou tenha residido com o doente de hanseníase nos últimos 5 anos, e, em seguida, os contatos sociais, que incluem vizinhos, colegas de trabalho, da escola, que devem ser investigados, portanto, de acordo com o grau e o tipo de convivência que tem com a pessoa, que é o caso índice. Aí nós vemos também uma ação da vigilância em direção à clínica. Os 2 casos que nós vamos trazer aqui
Eles partem da ação da Campanha Nacional de Hanseníase e das Verminoses do PSE, onde é identificada uma adolescente de 14 anos no 9º ano do ensino fundamental. A partir da autorização dos pais, com formulário específico do mapa corporal, que é levado para casa, ao retornar, é identificada uma mancha, assinalada pelos seus pais antes, e feito o diagnóstico de hanseníase, a partir de uma série de procedimentos, feito o diagnóstico de hanseníase indeterminado. Em seguida, seguem-se os contatos domiciliares. A mãe, a irmã e o padrasto, os contatos sociais da avó, do tio e do tio-avô. O conjunto de contatos dessa adolescente fecha-se um diagnóstico da mãe, uma usuária trabalhadora, com o diagnóstico de hanseníase dimorfa, classe operacional multibacilar, e com grau de incapacidade física grau 1. Estamos diante, então, de 2 casos índices. No primeiro caso índice, poderíamos pensar que é preciso explorar mais quem são esses colegas mais próximos, também os amigos da vizinhança. É preciso que essa adolescente com 14 anos também compreenda o que está acontecendo com ela, e, portanto, tenha um assentimento no sentido de compreender o que está se passando e como pode contribuir. No segundo caso, o caso índice 2, a mãe é uma usuária trabalhadora. Qual é a ocupação? Quais são os contatos sociais? Quais são esses contatos na igreja, com os colegas de trabalho, em grupos de mulheres? O exame de coletividade, portanto, é bastante potente para ampliar a identificação de casos novos, inclusive de uma forma mais leve do adoecimento, quando a gente acompanha a direção que é dada pela Organização Mundial de Saúde. Portanto, é necessário alcançarmos de 25 a 50 contatos próximos, identificar colegas de trabalho a serem examinados, organizar atividade de educação e saúde sobre hanseníase no contexto de trabalho, ampliar o alcance do programa de saúde na escola e a busca de contatos sociais, promover atividades de rastreio em ambientes sociais, como trabalho, a igreja, e grupos de mulheres, grupos de homens também, e grupos sociais que possam se tornar sensíveis a acompanhar essa conversa, discutir e contribuir com o reconhecimento de casos de hanseníase. Muito obrigada. Nos vemos na próxima aula.